Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos muito bem. Hoje, então, a gente vai para a lição 166 e a gente vai ter que dividir em 2 vídeos, tá bem? E eu vou tentar gravar a segunda parte ainda hoje, mas caso eu não consiga, tá tudo certo, assim que puder eu volto com a segunda parte, tá bem? E sejam muito bem-vindos, né? Esqueci de desejar boas-vindas para vocês, que é a primeira coisa que eu faço sempre. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Despertar do Ser. Sejam muito bem-vindos à nossa página no Instagram, despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos às nossas lições de um curso em milagres com a jornada do professor Kenneth Wapnick. Quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou estudante de um curso em milagres, como a maioria de vocês que estão chegando aqui. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube ainda, se inscreva para que o YouTube te avise sempre que tiver lição nova gravada, tá bem? E compartilhe com seus amigos, estudantes ou não estudantes, né? A gente sempre sente quando é a hora de a gente chamar mais irmãos, é aqueles que a gente sabe que estão buscando um curso em milagres, a gente já sente, a gente já sabe quem é, a gente já se reconhece, né? Então, meus queridos, antes de mais nada, a gente vai entrando para a sala de aula, vamos entrando para a sala de aula que tá na hora, já deu o sinal. Vamos entrar para a sala de aula com Jesus, nosso querido professor, com o Espírito Santo. A gente estabelece a meta da paz como sempre, para que a gente alcance a paz com a lição de hoje, que tudo que a gente aprenda aqui hoje, que toque a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente certa, somente para os propósitos do Espírito Santo para nós, que é o nosso despertar, que é a nossa cura. E a gente entrega a nossa total disponibilidade, a nossa sinceridade em querer aprender. A gente entrega todo o nosso coração, a nossa mente aberta para desaprender tudo que a gente já aprendeu de errado e só aprender com Jesus agora. Porque a gente já sabe nessas alturas que a gente estava errado e que Jesus está certo, né? Aquela respiração mais profunda também é importante para que a gente relaxe, que a gente fique num local confortável, em algum local que a gente, de preferência, não seja interrompido. Aquela respiração mais profunda, ela serve exatamente para baixar a frequência dos pensamentos e deixar de lado a tagarelice. Pegamos a mão de Jesus então e simbora para essa lição 166, em que o professor Kenneth Wapnick começa dizendo que é a mais importante de um curso em milagres. A gente já viu ele dizendo, esta lição é uma das mais importantes, mas como essa, ele chegar dizendo que é, não, já tô mentindo. Mais uma vez ele diz que é uma das mais importantes. Eu já estava entendendo que era a mais importante, mas não tem a mais importante aqui, né? Muitas são importantes, se não todas, né, pessoal? E essa lição diz assim: as dádivas de Deus me são confiadas. E ele fala de novo, mesma coisa que ele falou na lição 165, que a gente não recebe as dádivas porque a gente não aceita, né? Então o professor Ken já diz assim, vamos seguir, que essa é a lição, essa é uma das lições mais importantes do livro de exercícios, pois Jesus articula
por que temos tanta dificuldade em aceitarmos suas dádivas. E nesse sentido é um resumo maravilhoso de uma das principais ênfases num curso em milagres, que é nos ajudar a contrastar e eventualmente escolher entre duas identidades, o ser especial do ego que nutrimos e nosso verdadeiro ser como Cristo, o ser com S maiúsculo, ao qual o perdão nos leva gentilmente. Também podemos ver um paralelo às dádivas de Deus, o poema que a Ellen transcreveu, que contrasta as dádivas do ego e as de Deus. Então essa foi a introdução do professor Ken, e a gente começa agora então no primeiro parágrafo da lição, em que Jesus nos diz: todas as coisas te são dadas. Todas. A confiança de Deus em ti é sem limites. Ele conhece o seu filho e ele dá sem exceções, sem nada guardar que possa contribuir para a tua felicidade. Então, Deus não guarda nada para depois, se for para nossa felicidade. Não é que nem a gente que guarda para depois o presentinho para o filho. Não. E o professor Ken, então, desenvolve esse parágrafo dizendo: nós temos visto como Deus algumas vezes é tratado como um membro dos Homo sapiens, retratado como um pai amoroso que nos dá tudo. Esse símbolo reflete a presença abstrata, não específica, que não podemos entender. O conteúdo por trás da forma é nossa unicidade com Deus. E, portanto, tudo que Deus é, nós somos também. Isso se refere ao nosso ser crístico, no entanto, não ao ser individual. Então, isso se refere ao nosso ser crístico, no entanto, não ao ser individual com o qual nos identificamos. Nosso ser, nosso corpo, nossa personalidade, né? Nosso corpo físico e psicológico. Isso se refere... eu já estava repetindo a frase. Portanto, o amor de Deus e a habilidade criativa são nossos. Seu amor e habilidade criativa são nossos. E nós permanecemos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, repletos da abundância criativa do Espírito. E o professor Ken já coloca pra gente uma primeira passagem aqui do livro-texto, que é do capítulo 2, que Jesus diz: estender-se é um aspecto fundamental de Deus, que Ele deu a seu Filho. Na criação, Deus estendeu-se às suas criações e as imbuiu da mesma vontade amorosa de criar. Tu não só foste plenamente criado, como foste criado perfeito. E, no entanto, voltamos aqui na lição, vamos ver o que foi a última frase lá. Então, Jesus estava dizendo na lição: Deus dá sem exceções, sem nada guardar que possa contribuir para a tua felicidade. E, no entanto, a menos que a tua vontade seja una com a vontade de Deus, as dádivas de Deus não podem ser recebidas. As suas dádivas não são recebidas, mas porque a gente não aceita, porque a gente não permite que a nossa vontade seja una com a vontade de Deus. Enquanto nos separarmos do amor e ser de Deus, enquanto nos separarmos do amor e do ser crístico que nós somos, né? Vendo a nós mesmos como parte de uma vontade separada, individual, não vamos perceber que as dádivas de Deus são nossas. Elas estão lá, mas não podem ser recebidas porque nós fugimos delas.
E Jesus pergunta na lição: mas o que te faria pensar que há outra vontade que não a vontade de Deus? A gente sempre acha, porque a gente está num mundo de dualidade, de polaridade, de opostos. Então a gente acha que tem que ter o lado oposto de Deus. A gente acredita que tem o lado mal, que assim como tem o lado bom que é de Deus, tem o lado mal que é do diabo, ou sei lá que nome que cada um dá. Mas o nome não importa. O que importa é que a gente acredita na dualidade. E aqui Jesus está perguntando pra gente: o que te faz pensar que há outra vontade que não é de Deus? Né? Só que daí a gente cai no erro de achar que tudo que acontece aqui no sonho é vontade de Deus. E não é. O sonho foi inventado por nós. A vontade de Deus é que a gente nunca tenha saído do céu, assim como a gente nunca saiu. E é o ego que nos faz pensar isso, que há outra vontade além da vontade de Deus, né? Refletindo o nosso desejo contínuo de sermos separados. E Jesus continua na lição, né? Aqui está o paradoxo, né? Sobre o qual se baseia a feitura do mundo. Esse mundo não é a vontade de Deus e assim não é real. Entretanto, aqueles que pensam que ele é real ainda não podem deixar de acreditar que existe outra vontade que conduz a efeitos opostos àqueles que são a sua vontade, a vontade de Deus. O professor Ken comenta aqui então: se você acreditar tanto em Deus quanto em sua identidade corporal, eu acredito em Deus, mas também acredito que eu sou um corpo. Precisa concluir que existem duas vontades. Também pudera, como diria Jesus, eu acho, né? Se você realmente acredita que é um corpo, também pudera você acreditar que existe outra vontade além da vontade de Deus, né? Então é isso. Precisa concluir que existem duas vontades, refletindo uma espiritualidade dualista, a vontade de Deus e a vontade do ego. Além disso, nossa, gente, eu já ouvi gente falando que isso não existe, de desfazer o ego. A gente precisa do ego. Já vi gente bem enfim, sem julgamentos, né? Mas eu ouvi muita gente já falando isso, que pelo contrário, que a gente jamais deveria fazer algum esforço qualquer para desfazer o ego, porque o ego é muito importante para nós. Se não fosse um curso em milagres, eu ia ouvir essas pessoas e quem sabe até em algum nível dar credibilidade a elas, mas com tudo que eu aprendi com o curso em milagres, eu já não dou mais. Além disso, existe a vontade de, continuando no sistema de pensamento do ego aqui, ó. Além disso, existe a vontade de Deus e a minha, que pode agir tanto em uma oposição quanto em concordância com a vontade de Deus, conforme eu escolher. Também tem um professor, assim, muito desses de espiritualidade, não vou ficar citando o nome dele aqui, mas que ele comentava muito que os alunos diziam para ele: como que eu vou entregar para Deus? Como é que eu vou saber o que Deus quer para mim? E se Deus quer para mim não for o mesmo que eu quero? Tamanha arrogância do nosso ego, né? Enfim, mas o professor Ken continua aqui, né, nesse pensamento do ego, mas eu tenho uma vontade que é minha. E esse é o cerne da teologia eu-vós de Martin Buber. Quem é mais estudioso em teologia, de repente, saiba do que se trata. Eu não sei.
onde está a crença de que nós temos uma vontade que pode escolher colocar-se em harmonia com o Criador. Ainda ela não é uma com Ele, dessa forma perpetuando a distinção eu-vós. É como se a gente tivesse escolha, na verdade, no fundo, a gente já sabe que a gente não tem, né? Aqui dentro do sonho ainda a gente acha que a gente tem duas escolhas, porque é um processo. Enquanto a gente acredita que está aqui, enquanto a gente acredita que é um corpo, enquanto a gente acredita ainda no ego, a gente vai aprendendo. Isso é estratégia de ensino de Jesus, dizendo que a gente tem duas escolhas. Escolher o ego e escolher o Espírito Santo, né? Mas em última instância, lá na mente certa, não tem duas escolhas, gente. Se a gente nunca saiu do céu, é porque a gente continua tendo uma única vontade, que é una a vontade de Deus. Então não tem duas escolhas em última instância, né? Só no nosso treino aqui, no nosso treino ainda tem algum sentido, algum significado a gente acreditar nas duas escolhas. Então Jesus volta aqui nesse parágrafo dizendo, vamos continuar, né? Então, é que ele está dizendo aqui no outro parágrafo, né? Que a gente ainda não pode deixar de acreditar que existe outra vontade que conduz a efeitos opostos à vontade de Deus, né? Isso, na verdade, é impossível, mas toda mente que contempla o mundo e o julga como certo, sólido, digno de confiança e verdadeiro, acredita em dois criadores ou em um só, ele próprio, sozinho, mas nunca em um único Deus. Então, a gente acredita em outros criadores, né? Eu próprio. Tanto existem duas vontades, minha e de Deus, quanto se eu for ateu, existe apenas a minha vontade e a vontade de outro. Uma pessoa, o universo ou alguma outra força que não seja de Deus, né? E eu posso até falar assim para vocês, eu tinha essa crença. Eu tinha muito essa crença. E eu até falava com a minha irmã, né, que a gente muito arrogante, principalmente com quem era bem espiritualizado, que sempre dizia, se Deus quiser, né? Tudo depende da vontade de Deus, né? Dos propósitos de Deus para mim, se Ele quiser, né? E eu achava isso absurdo. Eu achava que isso era de alguém que não tinha força de vontade de ir atrás das coisas. Porque também a gente só enxerga a forma, né? Então eu pensava assim, que coitado de Deus, deixa Deus em paz. Porque não é o que Ele quer, é se tu quer. Se tu quer, tu vai fazer o que precisa ser feito, né? E na verdade era o meu ego disfarçado de uma humildade, de dizer, coitado de Deus, deixa Deus quieto, né? Que Ele tem mais o que fazer, a gente que... depende se a gente vai se dedicar o suficiente para fazer ou ter ou acontecer. Então, depende de mim, da minha vontade. Então, o ego se traveste, é um travesti mesmo, que ele coloca tudo quanto é máscara pra gente ainda por cima acreditar que ele é muito humilde. Então, Jesus está dizendo aqui, né, que isso é impossível, na verdade. Mas eu continuo acreditando que não existe um único Deus, né? O ego continua fazendo acreditar que não existe um único Deus, nem muito menos uma única vontade. Mas, mais uma vez, a gente não pode confundir que tudo aqui no sonho seja a vontade de Deus, porque Deus não tem a menor ideia do que está acontecendo dentro do nosso sonho. Maluco e insano, né? Então, o professor Ken está dizendo aqui também, né? Nunca acreditamos em um verdadeiro Deus.
Se o fizéssemos, iríamos negar não apenas o universo físico, mas nossa identidade dentro do universo também. Esse é um paradoxo enfrentado por cada estudante de um curso em milagres. Nós lemos esse livro como indivíduos, olhos do corpo que veem palavras em uma página e um cérebro que as interpreta. Ao mesmo tempo, o que lemos nos diz que não estamos aqui de forma alguma e que todas as coisas físicas são ilusórias. Portanto, nós tipicamente tratamos o paradoxo com o ego, como o ego sempre faz. Nós o separamos de nós e então nos esquecemos de que ele está lá para que não tenhamos que lidar com ele. Essa lição, como muitas outras passagens no curso, nos força a prestar atenção ao paradoxo que não queremos encarar, né? Porque se existe um Deus de verdade, então eu, como um corpo físico, personalidade, com uma personalidade, um corpo físico e psicológico, não existo. Esse é o paradoxo, né? Em algum lugar em nossas mentes, no entanto, sabemos que se olhássemos para ele, para o ego, né? Em algum lugar nas nossas mentes, no entanto, sabemos que se olhássemos para o ego, ele iria desaparecer. O medo não é apenas que o paradoxo desapareça, mas que o mesmo aconteça com nossa identidade. Para nos garantirmos contra essa possibilidade, fizemos um ser, insanamente acreditando que somos os autores da nossa realidade, deixando o nosso verdadeiro Criador fora desse ser. No entanto, vamos ver o que ele traz aqui no capítulo 3, passagem do capítulo 3 do texto. Jesus diz: tu podes te perceber como se estivesses criando a ti mesmo. Porém, não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. A crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento e todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura? Caramba! Voltando na lição, Jesus diz: as dádivas de Deus não são aceitáveis para ninguém que tenha essas estranhas crenças. É isso, gente. É por isso que a gente não aceita as dádivas de Deus, porque a gente ainda acredita que tudo depende da nossa vontade e em algum nível na nossa mente a gente acredita que a gente fez esse mundo, que esse mundo existe. Ninguém é feliz aqui, diz o professor Ken, e ninguém pode ser feliz aqui, pois felicidade só é encontrada no céu. É que a gente acha que sabe o que é felicidade, né? Portanto, estar fora do céu é estar fora da nossa felicidade. Devemos ver logo que a felicidade nesse mundo vem de percebermos que não somos desse mundo. Quem não? Quem não aí do outro lado já não chegou à feliz conclusão? Eu não sou daqui. Me leva para casa, Pai. Quero voltar para casa. Eu não sou feliz aqui. Esse não é o meu lugar. Ai! Enquanto acreditarmos que estamos aqui e que existe esperança de felicidade aqui, não seremos capazes de aceitar as dádivas de Deus.
Verdade e ilusão não podem coexistir. E a gente precisa reconhecer que a gente continua buscando por esperanças de encontrar felicidade aqui. Tanto que nós todos, como estudantes de um curso em milagres, a gente tenta fazer com que o curso nos ajude a fazer um mundo mais feliz, a fazer um sonho mais feliz aqui, né? Não que a gente não vá viver, porque esse é um processo antes da gente poder entrar no céu. É realmente viver um sonho feliz aqui. Mas é de outro jeito. É pelo sistema de pensamento do Espírito Santo e não pelo sistema de pensamento do ego, que inverte totalmente o significado de felicidade. Que distorce o significado de felicidade. Então a gente busca a felicidade do ego. E a gente quer que um curso em milagres nos traga a felicidade que é felicidade para o ego, né? Então, a gente vai viver um sonho feliz aqui, mas é a felicidade de acordo com o sistema de pensamento do Espírito Santo e não de acordo com a percepção equivocada e distorcida do ego. Seguindo na lição, Jesus diz: ele não pode deixar de acreditar que aceitar as dádivas de Deus, por mais evidentes que venham a ser, por maior que seja a urgência com que é chamado a reivindicá-las como suas, é ser pressionado à traição de si mesmo. Ele tem que negar a sua presença, contradizer a verdade e sofrer para preservar o mundo que fez. Esse é o cerne do problema, o professor Ken nos diz. Se eu acreditar na realidade de Deus e na verdade das palavras de Jesus, nego a fundação da minha existência como um ser individual e separado, como um corpo físico e psicológico. Isso é uma traição a mim mesmo. Como que a gente não vai surtar de vez em quando, né? Quando escolhemos o ego, sabemos que escolher o Espírito Santo significa o fim da existência individual. Ouvir a separação do ego significa que eu existo, enquanto a expiação do Espírito Santo me leva a desaparecer no coração de Deus, acabando com a minha vida. Como, mais uma vez, como que a gente não vai surtar? O ego faz a gente acreditar que tá surtado mesmo. Tu tá surtado? Como assim? Tu tá querendo acabar com a própria vida? Para preservar minha identidade, portanto, preciso negar a presença da verdade e das dádivas de Deus. Eu então alegremente sofro minha culpa, o que prova que estou certo e Deus errado. Uma vez que a expiação diz que não pode haver culpa. Portanto, meu sofrimento, fazendo com que os outros se identifiquem com ele, proclama convincentemente que estou dizendo a verdade e a expiação é falsa. A seguinte passagem do texto descreve a insanidade da religião do ego, na qual a culpa é vista como sagrada, inclusive humilde, né? E a ausência de culpa considerada como blasfêmia ao Deus do ego. E essa passagem que o professor Ken traz para a gente aqui é do capítulo 13. E Jesus diz: grande parte do estranho comportamento do ego é diretamente atribuída à sua definição de culpa. Para o ego, os que não têm culpa são culpados. Aqueles que não atacam são seus inimigos, porque, ao não valorizarem a sua interpretação da salvação, estão em excelente posição para abandoná-lo. Quando ele foi confrontado com a real inculpabilidade do Filho de Deus, tentou matá-lo, e a razão que deu foi a de que a inculpabilidade
é uma blasfêmia para com Deus. Para o ego é Deus, e a inculpabilidade tem que ser interpretada como a culpa máxima que justifique inteiramente o assassinato. Voltando na lição. Então aqui Jesus estava falando, né, que a gente tem que contradizer a verdade e sofrer para preservar o mundo que a gente fez, que o ego fez, né? Aqui é o único lar que ele pensa que conhece. Aqui está a única segurança que acredita que pode achar. Sem o mundo que fez, ele é um proscrito sem lar e cheio de medo. E aqui o professor Ken pede para a gente se lembrar da lição 160, que diz: eu estou em casa, o medo é o estranho aqui. Nós pensamos que nossa segurança repousa no corpo e na proteção do especialismo que julgamos que vai nos fazer felizes. Nós acreditamos que não estarmos aqui fisicamente nos torna sem lar e, portanto, ficamos aterrorizados de ficarmos doentes e morrermos, porque então não iríamos mais existir. É o que todos nós pensamos. Essa insanidade nos leva a nos ajustar a esse mundo insano, a caber nele, né? A caber dentro dele a todo custo, desesperadamente, tentando convencer a nós mesmos da sua realidade e que ele um dia vai nos deixar seguros. Jesus nos pede para olharmos honestamente com ele para esse estranho mundo de ódio e morte que nós fizemos para escaparmos de um mundo ainda mais estranho de pecado e culpa. E com isso o professor Ken nos traz essa passagem no capítulo 20. E Jesus diz: uma questão simples, entretanto, ainda permanece e necessita de uma resposta. Gostas do que fizeste? Um mundo de assassinato e ataque, através do qual teces o teu caminho tímido, através de perigos constantes, solitário e assustado, esperando que no máximo a morte se demore um pouquinho mais para levar-te e desaparecerás. Tu inventaste isso. Quanta insanidade, gente do céu! É um quadro do que pensas que és, de como vês a ti mesmo. Tudo isso são apenas os pensamentos amedrontadores daqueles que querem se ajustar a um mundo feito amedrontador pelos seus ajustamentos. E olham para fora com pesar, a partir do que é triste por dentro, e lá vem a tristeza. Não busques fazer com que o Filho de Deus se ajuste à sua própria insanidade. Seguimos na lição. E Jesus diz: não reconhece que é aqui que ele é, de fato, cheio de medo e também sem lar. Um pária vagando tão longe de casa, há tanto tempo fora, que não reconhece que esqueceu-se de onde veio, para onde vai e até mesmo quem realmente é. Caramba! E o professor Ken comenta: minha insistência em que estou nesse mundo reforça o medo que diz que Deus vai me pegar, a menos que eu me esconda nele, o que é o seu propósito. O medo que experimento no corpo, portanto, é uma sombra do medo na minha mente. De novo, o medo que experimento no corpo é uma sombra do medo na mente, que é o estado de
todos nesse mundo aqui. Todos nós. Porque a gente continua com medo, querendo se esconder no mundo, querendo se esconder de Deus. Olha quanta insanidade, gente. E ao mesmo tempo a gente ora e chama por Deus, né? Não é muita insanidade? Hein? Seguindo na lição, né? Jesus dizendo que a gente não sabe nem para onde vai, nem quem a gente é de verdade. Entretanto, nas suas divagações solitárias e sem sentido, as dádivas de Deus vão com ele, desconhecidas para ele. Essas dádivas estão enterradas na mente, encobertas com a culpa da mente errada e cobertas ainda mais profundamente pela dor e sofrimento do corpo. O corpo, portanto, oculta a culpa da mente, o que por seu lado oculta as dádivas de Deus em nossas mentes certas. E essa passagem já citada do texto transmite poderosamente o propósito da insanidade para o mundo: esconder o amor, que é a fonte de todo o medo. Esconder o amor é a fonte de todo o medo, né? E essa passagem aqui do capítulo 13, em que Jesus diz: construíste todo o teu insano sistema de crenças porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus e queres salvar a ti mesmo. Pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir e, amando-o como tu o amas, jogarias fora esse mundo o que de fato farias. É porque no fundo, né, na nossa mente certa, a gente ama Deus. E a gente sim jogaria fora esse mundo que a gente fez. A gente jogaria fora porque a gente pensa que fez esse mundo que Deus quer destruir, né? Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor, e quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor que está lá escondido. E é isso que te assusta. Então, no entanto, né, nas suas divagações solitárias e sem sentido, as dádivas de Deus vão com ele, desconhecidas para ele. Para nós, né, gente? As dádivas de Deus vão com a gente, mas ainda desconhecidas por nós. Mas ele não pode perdê-las, mas não olhará para o que lhe é dado. Continua a vagar, ciente da futilidade que vê em toda parte à sua volta, percebendo o quanto a sua pouca sorte definha à medida que avança para ir a lugar nenhum. Mesmo assim, continua a vagar na miséria e na pobreza, sozinho, embora Deus esteja com ele, com um tesouro tão grande que tudo o que o mundo contém é sem valor diante da sua magnitude. Jesus então descreve a situação de todos aqui. O tesouro do amor de Deus está conosco e ainda assim vagamos por aí, cientes de que nada aqui funciona e que tudo vai morrer. No entanto, não mudamos nosso pensamento. Nós buscamos mudar as coisas no mundo, mas por não nos voltarmos para a causa na mente, asseguramos que nada vai mudar. Assim continuamos, de forma desesperançada, a buscar a esperança no mundo. Por isso ele diz que é futilidade, né? Todas as suas estradas do mundo, né, só levam ao desapontamento.
ao nada e à morte. Não existe nenhuma escolha aqui. O mundo foi feito para que não fosse possível escapar dos problemas. Não sejas enganado por todos os nomes diferentes que são dados às estradas. Elas só têm um fim. Todas conduzirão à morte. Ele parece uma... Voltando na lição, tá, gente? Eu gosto sempre de pegar um pedacinho da outra parte que a gente leu, porque senão fica, né, muito perdido, porque o professor Ken comenta, depois traz um pedaço do texto, então a gente sempre volta um pouquinho pra gente não ficar perdido, né? E Jesus dizendo aqui na lição que a gente continua a vagar na miséria e na pobreza, sozinho, embora Deus esteja com a gente, com um tesouro tão grande que tudo que o mundo contém é sem valor diante da sua magnitude. Ele parece uma figura lamentável. Nós, né? Quer dizer, o ego, né, gente? Vamos falar do ego. Quando ele fala ele, Jesus está falando no ego. Então ele parece uma figura lamentável, exaurida, cansada, em farrapos. Alguém aí tá se identificando. Sim, né? Se a gente se identifica com o ego, vamos se identificar e reconhecer que a gente se identifica assim mesmo. Cujos pés sangram um pouco devido à estrada pedregosa em que caminha. E aí, professor, que interpreta aqui, né? Eu tava falando sempre que quando ele tava falando em ele, tava dizendo que tava falando que era nós, né? Mas é que o Jesus tá se referindo a ele como o ego, né? Mas aí o professor Kenneth já vem e já interpreta para nós, né? Que a figura lamentável somos todos nós, que acreditamos que o corpo é nossa identidade. E sua falência e desintegração inevitável é expressa na imagem de enfarrapos. Jesus não quer que nos sintamos culpados, mas ele quer que entendamos que esse é o estado da vida corporal. O falso ser que ele em outro lugar descreve como um travesti ou paródia de quem somos como espírito. Todos aqueles que buscam encontrar felicidade e prazer nesse mundo nunca vão encontrá-los. Eles podem tê-los momentaneamente, mas não vai durar. Esse não é um curso em como sermos felizes aqui, ó. Agora o professor Ken já vai falar o que eu estava falando com vocês antes, né? Esse não é um curso em como sermos felizes aqui, pois seu propósito é nos fazer felizes por percebermos que não estamos aqui. Essa é a felicidade do professor, a felicidade que Jesus e o Espírito Santo querem ensinar pra gente. É a gente ser feliz por percebermos que a gente nem tá aqui. Esqueci de trazer minha aguinha hoje. Apenas essa compreensão levará à felicidade e à alegria. Sem ela, apenas buscamos o especialismo em vez do amor real. E aqui a gente volta na lição. Jesus dizendo, aqui ficou faltando uma passagem, gente. Quem tá com a jornada vai ver que o professor Ken diz aqui assim agora, ó. A linha que vou ler agora é repetida quase identicamente na lição 182. Só que tá faltando. Não tá aqui nesse volume, não tá. Mas ele, né? Se alguém de vocês quer ir lá dar uma olhadinha, é no parágrafo 2 da lição 182, mas ele não tá citando aqui e eu estou sem o livro para variar. Eu tô só com o computador. Mas então a gente volta na lição, tá bem?
em que Jesus diz: não há ninguém que não tenha se identificado com ele, né? Com o ego, com o corpo. Pois todos aqueles que aqui vêm perseguiram a rota que ele segue e seguiram e sentiram a derrota e desesperança como ele as está sentindo. Pense em quantas pessoas trabalham com o curso em milagres e ainda fingem que não se identificam com essa figura. Não, gente, eu me identifico, vocês sabem, eu conto todas as minhas experiências aqui, inclusive do final de semana, como é que foi, né? Na segunda-feira eu trouxe a lição 165 e contei para vocês aqui que o meu treino foi punk no final de semana, porque sim, eu ainda escolho o ego muito, mas eu reconheço que eu escolhi o ego e reconheço que eu teria outra escolha, e aí às vezes eu demoro um pouquinho, sempre acabo escolhendo pelo Espírito Santo depois, porque eu já sei o contraste, eu já experimentei muito o contraste de ficar no sistema de pensamento do ego, de raiva, de mágoa, de medo, de ódio, de ansiedade, de sentimento de vítima, de me menosprezar, enfim. E depois contrastar com o sistema de pensamento do Espírito Santo, que é simplesmente estar em paz comigo e com tudo que eu pareço ver do lado de fora. Então, eu não posso ter dúvida mais, sabe? O que eu sei é que eu ainda escolho, mas eu também já sei que faz parte do treino e eu não me sinto mais culpada por estar escolhendo equivocado de vez em quando. Mas eu reconheço, então eu não tô aqui nesse saco de gato aqui que o professor Ken tá falando. Que ele diz: pense em quantas pessoas trabalham com curso em milagres e ainda fingem que não se identificam com essa. Eu não tô mais nesse saco de gato aqui, não. Elas dirão que são felizes, alegres e repletas de paz. No entanto, se fossem realmente, não estariam aqui, mas no céu. É imperativo, conforme você trabalha com esse curso, reconhecer que você não pode voltar para casa a menos que primeiro veja o lar que fez pelo que é. Portanto, você precisa perceber o quanto tem sido amargamente infeliz aqui. Identificado como um corpo, antes de poder fazer uma escolha de forma significativa e pedir ajuda com vontade. Como vimos na lição anterior, né? Jesus está nos dizendo que todos aqui têm se identificado com essa figura e todos têm seguido de forma desesperançada o mesmo caminho da derrota, porque todos morrem. Mais uma vez, não podemos escolher contra esse caminho de miséria até primeiro percebermos o que ele é, o que a gente fez e que a gente escolheu. É por isso que, como já vimos, o Espírito Santo precisa de um aprendiz feliz, em quem a sua missão possa ser realizada com felicidade, como diz aqui nessa passagem do capítulo 14. Tu que és firmemente devotado à miséria, precisas em primeiro lugar reconhecer que és miserável e não és feliz. O Espírito Santo não pode ensinar sem esse contraste, pois acreditas que a miséria é felicidade. Lembra que a gente falou na lição anterior, né? Porque o sistema de pensamento do ego é distorcer tudo. Então, o que é miséria, ele diz que é felicidade, e a gente acredita. A gente escolhe seguir acreditando no ego. Isso te confundiu a tal ponto que empreendeste aprender a fazer o que jamais poderás fazer, acreditando que se não o aprenderes, não serás feliz. Seguindo na lição, Jesus pergunta pra gente, mas
seria ele realmente trágico quando vês que ele está seguindo o caminho que escolheu e que precisa apenas reconhecer quem caminha com ele, esse quem com Q maiúsculo, Espírito Santo, né? E abrir os seus próprios tesouros para ser livre. Então Jesus está nos dizendo para não nos sentirmos pesarosos pela vítima, pois como as trágicas circunstâncias de alguém podem ser trágicas se a pessoa as escolheu. Não entender isso é cair na armadilha da falsa empatia, sobre a qual Jesus nos avisa no texto, lá no capítulo 16. As vidas das pessoas não são trágicas, pois são os seus sonhos. Portanto, quem posso culpar por uma vida cheia de dor e tragédia? Não os meus pais, o mundo ou Deus. É o meu sonho e eu sou o seu sonhador, seguindo o caminho que minha mente escolheu. É essa escolha que é trágica, não a forma que ela assumiu. Minha escolha de ser a vítima inocente e outro ser o vitimador pecaminoso a quem Deus vai punir em vez de mim. Caramba! Caí diretamente na lição que eu passei nesse final de semana, né? Jesus! Vamos ver se vocês lembram das lições que vocês estão passando aí nas experiências de vocês, as lições de perdão que vocês estão passando aí, e eu vou ler de novo. É essa escolha que é trágica, o caminho que a tua mente escolheu. Tu és o sonhador, seguindo o caminho que a tua mente escolheu. É essa escolha que é trágica, não a forma que ela assumiu. A tua escolha de ser a vítima inocente e o outro ser o vitimador pecaminoso a quem Deus vai punir em vez de ti. Para ser feliz, no entanto, preciso apenas perceber que o amor de Deus, através do Espírito Santo, caminha comigo o tempo todo. Caminha contigo o tempo todo. Para você ser feliz, você precisa apenas perceber que o amor de Deus, através do Espírito Santo, caminha contigo o tempo todo. Não na forma ou no corpo, mas na tua mente. Esse é o ser que tu escolheste, aquele que fizeste como uma substituição da realidade. Voltando na lição, tá, gente? Porque agora saiu do comentário do professor Ken, ficou parecendo meio sem fundamento, né? Então, você só precisa reconhecer quem caminha contigo, o Espírito Santo, e abrir os seus próprios tesouros para ser livre. Esse é o ser que tu escolheste, aquele que fizeste como uma substituição da realidade. Ah, tá. De novo, gente, tá? No parágrafo anterior, então, Jesus estava falando, né? Que a gente se identificando com esse corpo, com o ego, né? Ele fez essa escolha trágica, né? E esse é o ser que tu escolheste, o ego, aquele que fizeste como uma substituição da realidade. Então, Jesus coloca a carga, a responsabilidade somente em nós, deixando claro que ele só pode nos ajudar se nós realmente pedirmos a ele. O que nos recusamos a fazer enquanto nutrimos esse trágico ser. E, acima de tudo, nossa mágoa justificada de que alguém mais fez isso a nós. E o que é a gente se recusar a pedir ajuda para Jesus enquanto a gente nutre esse trágico ser? Só da gente ficar contando as tragédias da nossa vida, dando realidade para todas essas situações que aconteceram trágicas da nossa vida, do quanto a gente foi vítima e o fulano foi um traidor que me vitimou ou que me fez mal. Enquanto a gente continua nutrindo essas historinhas, a gente está se recusando a aceitar a ajuda de Jesus.
E acima de tudo, nossa mágoa justificada de que alguém mais fez isso a nós, né? Nos prejudicou. Nossos relacionamentos especiais, os substitutos para o amor do céu, portanto, se tornam o foco da correção do Espírito Santo. Tá aí as nossas lições de perdão. Ai, ai. E o professor Ken traz pra gente, então, essa passagem do capítulo 18 que diz: substituir, né, os substitutos, os nossos relacionamentos especiais, substitutos para o amor do céu, né? Substituir é aceitar alguma coisa em lugar de outra. Se apenas considerasses exatamente o que isso acarreta, imediatamente perceberias o quanto essa atitude está em desacordo com a meta que o Espírito Santo te deu e quer realizar para ti. Substituir é escolher entre opções, renunciando a um aspecto da filiação em favor de outro. Substituir é o quê? Os relacionamentos especiais, né, gente? Que a gente ainda não é pra gente sentir culpado, mais uma vez, é um processo da cura da nossa mente e da nossa crença na separação, né? O que é o amor especial, né? Tipo, cara, eu amo a minha filha, né? Minha filha é tudo pra mim, né? O amor que eu sinto por ela não é o mesmo amor que eu sinto pelo filho do vizinho. Entende? Mas não vou me sentir culpada por isso. Mais uma vez, como eu já disse em outra lição, na verdade eu vou pedir para o Espírito Santo fazer o quê? Usar esse amor especial que eu sinto pela minha filha, não para eu deixar de amar a minha filha, mas para que eu possa estender o amor que eu sinto por ela, por toda a filiação. E é isso que eu faço com os meus relacionamentos especiais, né? Pedir que o Espírito Santo use o amor especial que eu sinto pela minha irmã, pela minha sobrinha, pelos meus sobrinhos, pelos meus pais, pelo meu marido, que esse amor sincero, mas principalmente o amor de filho, porque parece que aí é que pega mais, né? O amor mais especial de todos. Mas que esse amor que parece ser tão puro, que ele seja estendido a toda a filiação. Esse é o nosso treino com essas substituições que a gente faz, né? Então, Jesus está falando, substituir é escolher entre opções, renunciando a um aspecto da filiação. Filho do vizinho é o filho do vizinho, né? E a minha filha é outra coisa. Então, eu renuncio um aspecto da filiação em favor de outro. E o Espírito Santo nunca usa substitutos. Aonde o ego percebe uma pessoa como substituta de outra, o Espírito Santo as vê unidas e indivisíveis. Ele não julga entre elas, tendo o conhecimento de que são uma só. É lindo, né? É lindo. E o ego, então, ou você, esse ser físico e psicológico aí, que tem nome, identidade, CPF, endereço, profissão, né? Estado civil. Esse é o ser que defendes com fúria contra toda a razão, toda a evidência e todos os testemunhos comprovados que mostram que esse não é o que tu és, mas que tu continua defendendo. Razão, evidência e testemunhos são representados por esse curso ou por aqueles que carregam em si a luz de Cristo que poderíamos ver em vez da escuridão do ego. Portanto, Jesus nos lembra das histórias contadas sobre ele. Ele que só era um irmão para o mundo. E o professor Ken traz aqui essa passagem do capítulo 6, que Jesus diz: muitos pensaram que eu os estava atacando, embora fosse evidente que não estava.
Um aprendiz insano aprende lições estranhas. Sim, porque Jesus está ensinando uma coisa, o ego estava distorcendo tudo que ele estava ensinando. Então as pessoas entendiam de maneira estranha o que ele estava ensinando. Embora fosse evidente que ele não estava ensinando aquilo que eles estavam interpretando, mas eles, né, aqueles que vamos dizer, crucificaram Jesus entendiam como ataque, né? O que tens que reconhecer é que quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu estás enfraquecendo. Perdi a oportunidade, gente. Eu tenho que sair da culpa. Eu tenho que sair da culpa, porque esse final de semana eu fortaleci o sistema de pensamento do ego. Eu ensinei o sistema de pensamento do ego. Ai, mas vamos correr atrás do prejuízo. Então, vamos parar de compartilhar o sistema de pensamento do ego, gente. Porque só isso. A gente não precisa nem sair ensinando um curso em milagres para ninguém. Desde que a gente não compartilhe o sistema de pensamento do ego, a gente está enfraquecendo ele. É isso. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprios. Aqueles que acreditam no sistema de pensamento do ego, né? Eu acho que aqueles que acreditam nele fiquei sem entender aqui, mas vamos seguir o baile. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprios. Isso porque todos se identificam com seu sistema de pensamento, é isso. E todo o sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. Entendi agora esse bolo. Mas vamos ver se o professor Ken não está explicando aqui. Nossos egos exigem que ataquemos todos aqueles que representam a impecabilidade. A ausência de culpa significa ausência de pecado, o que significa que a separação nunca aconteceu e que não existe ser individual. Portanto, ataques à inocência são uma exigência se os nossos seres culpados forem sobreviver. E, portanto, Jesus teve que ser destruído. É isso. Por exemplo, se alguém quer ser vista como vítima e te contar que ela foi atacada e tu não alimentar isso, tu não compartilhar, tu não confirmar que ela tá certa dela ser vítima e o outro ser o algoz, vamos dizer assim, essa pessoa vai entender isso que tu não deu realidade para isso, vai entender como um ataque da tua parte. Porque o que ela tá esperando é que tu confirme a crença dela de que ela é uma vítima e de que o outro é o vitimador. Então, aqui que tá que Jesus teve que ser destruído porque ele não compartilhava o sistema de pensamento do ego, enfraquecendo. E aí aqueles que acreditavam no sistema de pensamento do ego sentiram como um ataque a si próprios, né? É isso. Tava certo, então. Que eu tava entendendo, mas não tava certa de que era isso, tá? Então é isso, meus queridos. Olha só. A gente já passou 1 hora aí. E eu vou seguir o parágrafo, a partir do parágrafo 7 da lição, na parte 2 do vídeo, tá bem? Vamos encerrar por aqui e a gente se vê logo na parte 2. Eu acho que eu vou gravar hoje à noite, tá bem? Um grande abraço para vocês, obrigado por estar comigo até aqui e a gente se vê logo. Grande abraço, tchau, tchau.